Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa 10ª aula do Desafio Up Reels. Hoje nós vamos aprender um Reels de muita interação com seus seguidores. A gente vai fazer um Reels de caixinha de perguntas. Mas como a gente vai fazer isso? Temos que nos programar. A gente precisa postar lá nos seus stories do Instagram uma caixinha de pergunta para depois, dessas 24 horas que ela vai ficar no ar, você ter o conteúdo para criar o seu Reels. Então, pense bem, a gente tem que se programar e começar antes. Nessa caixinha de perguntas, você vai fazer a seguinte pergunta: qual a sua dúvida na maquiagem? Qual a sua dúvida na montagem de acessórios? Qual a sua dúvida na montagem de um look? Qual a sua dúvida em decoração? Você vai usar o seu nicho e colocar uma pergunta sobre o seu nicho, chamando a atenção do seu seguidor para interagir com você. Caso não haja interação, não fique triste. Você mesmo pode ir lá na sua caixinha de pergunta e fazer as perguntas que você gostaria de responder. Com isso, você vai fazer com que o seu seguidor veja que pessoas interagiu com você e vai perdendo a vergonha e cada vez mais vem interagindo, certo? Já lá nos stories, como que a gente vai fazer? Você vai responder a pergunta, eu vou te ensinar, vou gravar aqui passo a passo como que eu faço, que eu já fiz isso, funcionou muito, tá? Você vai responder essa pergunta. Algumas você joga nos stories mesmo, as outras vocês vão gravar, salvar e jogar no Reels. E aí virou conteúdo de Reels, conteúdo de interação, de curiosidade para o seu seguidor sobre o seu nicho. Então vamos lá, vou mostrar tudinho para vocês como eu fiz, como você vai gravar essa resposta e postar no Reels. Bora pro passo a passo? Então bora lá começar e o primeiro passo é colocar a caixinha de pergunta lá nos stories. Em maio eu postei uma caixinha desse sentido, então eu fui no Pinterest, pesquisei uma imagem bem legal, usei GIFs e tudo mais, depois eu vim e adicionei a caixinha de perguntas. Usem a criatividade de vocês, agora é a hora da gente puxar o seguidor ao nosso favor para interagir com a gente. Então pergunte a ele as dúvidas ou dificuldades que eles enfrentam, em relação ao seu nicho. Tem que ser uma pergunta desafiadora e não só deixe uma pergunta, por exemplo. Lá em cima a gente vai escolher a cor que vai deixar a caixinha, então tem várias cores disponíveis. Então eu vou deixar a minha no rosa, para combinar direitinho com o meu cenário. E nesse post, gente, eu consegui gravar o meu áudio falando e questionando os seguidores, ficou bem legal. É uma dica legal para vocês. Compartilha nos seus stories e espera, gente? Agora passando um tempo, vamos supor que passou as 24 horas, eu voltei na minha caixinha de pergunta e olha a quantidade de perguntas que eu recebi. Observem que aparece bastante a minha carinha ali, mas também tem de seguidores. Por quê? Porque se você não tiver muita interação, você pode criar as perguntas que você quer responder sobre o seu nicho. Para responder, você escolhe a pergunta, clique em compartilhar story e agora é a hora de criar conteúdo para o Reels. Você posiciona ali a pergunta mais para baixo, escolhe o filtro que você gosta, Eu gosto de mostrar o produto que eu uso, que eu indico. Coloco ali em mãos livres para eu não ter que ficar segurando o celular, Coloco sempre ele num tripézinho e gravo a minha dica, o meu Reels. Gente, o ideal é você conseguir dar a sua dica em 15 segundos para você ter só um story, certo? Mas se não der em 15, você posta, grava outro do mesmo jeito, com a mesma pergunta, que é mais legal você postar com a pergunta aparecendo. Então eu tô vendo aqui como que ficou, assistindo. Se eu não gostei, eu vou lá no xizinho e gravo novamente, mas aqui ficou legal, eu salvei. Por que eu salvei? Porque vai pra galeria e depois eu vou jogar ele pro Reels. Se caso você já quer postar direto nos stories, você vai e já clica lá nos stories. Importantíssimo criar a capa para os seus Reels de respostas da caixinha de pergunta. Então eu tirei a minha fotinha com o produto e salvei na minha galeria. Agora bora lá jogar esse story no meu Reels.
Então, eu peguei, ó, adicionei, coloquei ele, né? Escolhi, vou clicar em adicionar. E depois eu clico em prévia e pronto, aqui já está o meu Reels. Já avancei, agora eu coloco a minha legenda. Lembre-se sempre de usar uma legenda CTA para chamar o seu seguidor a participar, interagir com você. Então, eu fui editando ali um textinho que eu já tinha, gente. Já deixa um textinho salvo numa conversa do WhatsApp para você só copiar e colar, isso agiliza demais quando você for postar Reels assim, que dá para usar a mesma legenda, tá bom? Coloquei também hashtags relacionadas com o nicho, né? E esses pontinhos entre o texto e as hashtags, gente, é para quem quiser deixar mais espaçadinho. Vamos agora adicionar. Ó, tô tirando ali uma hashtag primeiro e aí a gente vai adicionar a capa. Como eu já tinha a capa pronta, né, ó, então ou você pode pegar a capa direto do vídeo, é só ir arrastando esse quadradinho, ou clique em adicionar do rolo da câmera, que é aquela fotinha que a gente fez lá atrás. Prontinho, prontinho, prontinho. Agora corta lá para aparecer bonitinho no feed, conclui, e aí ou você compartilha ou você deixa salvo no rascunho. E é assim que você vai fazer com todas as outras perguntinhas. Passo a passo explicadinho, vai, gente. Nem é tão difícil assim. Dá um pouquinho mais de trabalho, porque você precisa de se programar. O tempo de postar a caixinha de pergunta, o tempo de espera para chegar as perguntinhas, para depois construir os seus reels. Mas pense pelo lado positivo, você vai ter vários reels, vários conteúdos de dicas da caixinha de pergunta para ir postando aos poucos, tá? Não posta tudo de uma vez, não. Vai intercalando com os outros tipos de reels que a gente está estudando aqui, até para ficar um feed mais interativo e despertar ainda mais o interesse do seu seguidor. Agora, nossa tarefinha. Você vai criar o seu Reels, a sua caixinha de perguntas. Já coloca essa caixinha de pergunta hoje para você já ter conteúdos e perguntas para responder amanhã. E vale lembrar mais uma vez que a perguntinha lá para tirar a dúvida do seu seguidor tem que ser de acordo com o seu nicho, tá bom? Me marca lá nos comentários do seu Reels ou me encaminha pelo direct, porque eu quero muito ver o resultado da sua caixinha de pergunta, o resultado dos seus Reels, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até a próxima aula.